Bom dia, graça e paz, irmãos queridos, irmãs, aos amigos que estão nos assistindo pelo Facebook. Deus abençoe sua vida e que essa manhã gloriosa possa ser abençoada na tua vida também. Quero sintonizar, situar os irmãos. Nós estamos aí nos preparando para que no próximo domingo, dia 7, nós retomemos os nossos cultos presenciais, a escola bíblica pela manhã às 9 horas, os nossos cultos às 18 horas, à noite, no domingo, e às quartas-feiras, às 19h30. Às 19h30 teremos o nosso culto de oração. Você que gosta de orar, que gosta de estar apresentando suas queixas diante de Deus, colocando a igreja diante de Deus, quarta-feira nós estaremos aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Então, venha para nós podermos participar deste culto de oração e colocar as nossas causas, dificuldades, a igreja na presença do Senhor, para que Ele possa estar ouvindo a nossa oração, nosso clamor e atendendo às nossas necessidades conforme a vontade dEle. Que bom ter ouvido já esses cânticos maravilhosos, que Deus possa abençoar ricamente na vida dos irmãos. Nós estamos falando aqui sobre a carta de Pedro, um grupo de irmãos que foram dispersos e que viveram momentos difíceis em suas vidas, mas que em tudo não negaram a fé no Senhor Jesus. A semana retrasada, nós falamos aqui sobre a saudação a um povo escolhido e falamos também sobre a trajetória daqueles irmãos que, embora tiveram suas vidas um tanto quanto conturbadas pela perseguição, eles não abandonaram a sua fé. E hoje nós falaremos do mesmo capítulo, do versículo 3 ao versículo 7. O texto vai estar na tela, talvez você que está nos assistindo não consiga ler, mas preste atenção nesse texto, porque é uma leitura muito bonita. Começando no versículo 3, Pedro diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança. Versículo 4, ele diz: e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para você no céu. Olha o versículo 5, que diz para nós, irmãos: por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder até que percebam essa salvação, pronta para ser revelada a cada um de nós nos últimos dias, ou no último dia. Versículo 6 diz assim: portanto, olha que conselho, portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. E ele fecha no versículo 7, dizendo assim: essas mostrarão que sua fé é autêntica, verdadeira. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé é provada. Está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Seu valor é muito maior. Isso resultará em louvor, glória, honra, no dia em que Jesus Cristo for revelado, ou no dia que Ele voltar, quando Ele vier buscar a sua igreja. Essa fé que você nutre em seu coração, essa fé que está arraigada em seu coração e que te faz caminhar a cada dia rumo à cruz de Cristo, essa fé vai ser revelada e você será levado para morar no seio de Deus. Feche seus olhos. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho. Coloca em tuas mãos essa palavra nesta manhã. Coloca a minha vida em tuas mãos, pedindo a tua direção para que essa palavra possa atingir
assim como o meu coração atinge o coração da tua igreja, daqueles que estão nos ouvindo, que o Senhor fale conosco nesta manhã. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. A vida cristã em meio às provações. A vida cristã em meio às provações. Algo que me chama muito a atenção. Eu diria que as provações da vida cristã devem revelar Deus em nossa vida. Porque é nos momentos mais difíceis das nossas vidas que nós lembramos mais de Deus, quando temos uma fé firmada nele. É nesses momentos que o nosso ego diminui, é nesse momento que a nossa força diminui, é nesse momento que a nossa capacidade de querer fazer as coisas diminui, e nós passamos a ser dependentes de Deus. Então, meus irmãos, as provações da vida cristã, ela deve revelar Deus em nossa vida. É nesses momentos difíceis que o mundo está de olho em você, que se proclama a igreja de Cristo. É nesses momentos que o mundo está de olho em você, dizendo assim, vamos ver se ele suporta. Vamos ver se ele é crente mesmo nessa provação. Vamos ver se ele é crente mesmo quando o filho dele está sendo drogado, se ele é crente mesmo quando a filha dele está se prostituindo, quando ele é crente mesmo quando ele é roubado, quando o seu carro é roubado, quando ele perde o emprego, quando acontece uma tragédia na família. Vamos ver se agora ele é crente mesmo, se ele vai ficar firmado nessa fé. É nessas horas que Deus deve ser revelado em nossa vida. Ao viver uma situação difícil em sua vida, qual é o seu comportamento em relação ao Evangelho? Você mede o Evangelho por aquilo que te acontece, ou você mede o Evangelho, ou aquilo que acontece na sua vida, você mede o Evangelho? Essa semana eu conversando com uma pessoa, quando ela dizia sobre a vida matrimonial, dizendo que muitos cristãos têm pisado na bola, têm feito isso, têm feito aquilo, e têm se separado, têm dado mau testemunho, e que não tinha problema namorar com um homem não cristão. Eu ouvi aquilo, meu coração encheu de dor, e depois eu chamei a pessoa e falei, escuta, fulano, não se mede o Evangelho pelo comportamento de um homem. O comportamento de um homem não vai mudar a essência do Evangelho. Porque o Evangelho tem que ser medido pela essência do Evangelho e não pelo comportamento dos homens. Porque o mundo jaz no maligno e o mundo precisa de Cristo. E quando as pessoas realmente tiver Cristo em seus corações e viver pelo Evangelho, essas situações desaparecerão. Então, meus irmãos, como você encara cada dificuldade que aparece? Qual é o seu termômetro para lidar com elas? Quando para a Bíblia, quando olhamos para a Bíblia, como nesse texto, é possível identificar alguns termômetros desses, quando Pedro está nos falando. Então, comecemos então pelo versículo 3. O primeiro versículo que nós lemos desse texto. Pedro diz assim, louvemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo por causa da sua grande misericórdia. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, nosso coração está cheio de uma esperança viva. Esperança viva. Está aqui, para nós o texto. Agora temos uma viva esperança, uma esperança viva. Nosso coração está cheio dessa esperança. E nós esperamos isso, meus irmãos. As provações mostram em nossa vida quantos nossos valores deixam de ser terrenos e passam a ser eternos. Quando nós somos provados, e nós vivemos por essa fé, vivemos por essa esperança, por esse termômetro, que a nossa vida é eterna, que o nosso alvo não está neste mundo, o nosso alvo está em Deus. Quando nós temos essa esperança viva no Senhor Jesus, a fé, ou as provações, mostra Deus em nossa vida, quando nossos valores deixam de ser terrenos e passam a serem eternos. Quando nós olhamos para Cristo,
quando nós olhamos para a cruz de Cristo e sabemos que é para lá que nós precisamos ir, nos crucificando a cada dia, buscando ser parecido com Cristo a cada instante. Olha que o apóstolo, ele começa esta perícope convidando o seu povo a louvá-lo, a honrá-lo, glorificá-lo, pois ele é Deus. E ele nos sustenta em meio a este mundo conturbado, cheio de coisas ruins, cheio de pessoas ruins, pessoas mau caráter, pessoas que não têm compromisso com Deus, pessoas que têm uma vida toda conturbada, e essas pessoas acabam tirando muitas vezes você do seu foco, quando você não está firmado em Deus. Ele nos sustenta nesse mundo, meus irmãos, porque essas pessoas, elas roubam a nossa paz, ela nos tira do foco, mas a sua grande misericórdia nos envolveu. E por causa disso, fomos agraciados com uma nova vida na ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. O mundo pode nos sufocar, pode tentar nos tirar de nós o foco, ele pode tentar tirar a nossa visão da cruz celestial de Cristo, mas nós fomos revestidos pela misericórdia do Senhor, pela glória de Cristo, e isso ninguém pode tirar de nós. Isso ninguém pode tirar de nós. Mesmo que por algum momento você tenha um sono, um cochilo, mesmo que você fique disperso por algum momento, a misericórdia do Senhor, ela está sobre a tua vida, e você vai ser despertado. E você vai olhar e falar, opa, o meu foco não está nesse mundo, os meus propósitos não estão nesse mundo, mas o meu termômetro é o céu. O meu termômetro é que eu vou para a glória. O meu termômetro é que eu vou estar com Cristo. Não importa o que o mundo está dizendo aí fora, o meu termômetro é que eu vou para o céu. E aí eu vou galgando, meus irmãos, a cada dia, uma vida com Cristo, porque os problemas passam a ser pequenos, diante da esperança que eu tenho em Cristo Jesus. Diante dessa viva esperança que Deus proporcionou a mim, através de Cristo, lá na cruz do Calvário. Eu sigo em frente, caminhando a glória do Senhor. E é por isso que o nosso alvo não está nesse mundo, nas riquezas, nos bens que se dispersam, mas nosso alvo está no céu, na garantia de salvação que vem de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós buscamos neste mundo, meus irmãos, viver conquistando bens, riquezas. E a Bíblia diz para nós que nós devemos trabalhar, que não devemos ser preguiçosos, que devemos buscar, assim, conquistar aquilo que é necessário para viver. Até o próprio Jesus, ele nos orienta lá em Mateus capítulo 6, versículo 25. Ele diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque eu cuidarei de vocês. Aí vem o exemplo dos pássaros, vê o exemplo dos lírios, né? Deus cuida de nós em todos os instantes, mas não seja preguiçoso, trabalhe, não seja pesado ao seu irmão. O segundo termômetro que nós encontramos nesse texto, meus irmãos, é que a nossa bênção, ela é eterna, ela não é passageira. Não é algo que eu conquistei um dia, levantei a mão e falei, obrigado, Senhor, por essa bênção, e morreu, não. A minha bênção, quando eu entreguei minha vida para Jesus, é algo eterno. É uma bênção que foi comprada pelo sangue de Cristo, foi selada pelo sangue de Cristo, e foi escrito no livro da vida, e a Bíblia diz que de lá ninguém tira, ninguém apaga. Porque quem escreveu foi Deus. Amém? Quem escreveu foi Deus. O seu nome, você que está nos assistindo, foi escrito por Deus no livro da vida, e ninguém tira de lá. Agora, a nossa bênção não é eterna. O texto diz assim, versículo 4. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele, Deus, as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar, nem ser destruídas. Na Almeida está, onde a ferrugem não corrói, onde a ferrugem não destrói, onde a traça não corrói, né? Aqui nós estamos na
na NVI, uma linguagem mais clara para você entender. Então, Deus guarda nossas bênçãos e elas não se deterioram, elas não acabam, são suas. A sua salvação é algo garantido. Hoje nós estamos na era dos ganhos rápidos e fáceis. Os chamados investidores. Acontece que faz tempo que existe um negócio chamado pirâmide. E esse negócio, quando é apresentado às pessoas, mesmo aqueles que já conhecem, quando é apresentado, é algo exorbitante na frente das pessoas. O juro, enquanto a poupança, enquanto o CDB, RDB está pagando 1%, 0,99%, 1,1%, eles estão oferecendo 18%, 20%, 25%. As pessoas crescem os olhos e acabam entrando nesse negócio. Irmãos, não sei quantos vocês têm acompanhado na televisão, algumas empresas essas empresas de investimentos, né, que agora tem essa moeda nova aí, bitcoins, obrigado, André. Agora tem o bitcoin, as pessoas compram bitcoin, eu nem sei o que é isso, eu só ouço falar. Sei que é uma moeda aí que roda, e de repente o cara tem 1 milhão, 3 milhões nessa conta, e no outro dia não tem nada, porque a empresa simplesmente desapareceu. Aí aparece a reportagem dos caras lá em Dubai, curtindo a vida, dirigindo barcos, carros de última geração, gastando milhões e milhões em cima do dinheiro de pessoas que, por ganância, buscaram investir. Eu tenho parentes que têm investido nessas empresas, eu tenho abrido o olho deles, olha, cuidado, é muito perigoso, é um dinheiro que você coloca lá, você não tem segurança, por mais que o camarada esteja no mercado aí há 1, 2, 3 anos, você não sabe qual é a intenção desse camarada, de repente ele tem lá tantos milhões de todo mundo, ele junta tudo, cai fora no mundo, ele sabe como tirar esse dinheiro, a gente não sabe. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Existem algumas aplicações sérias, existe sim, então procure se inteirar para fazer isso. Mas estamos nessa época, meus irmãos. Esses altos lucros, conhecido como pirâmide financeira, hoje só mudou o nome, mas o sistema é o mesmo. As pessoas continuam caindo no mesmo golpe. Empresas prometendo lucros, juros altíssimos, mas que na realidade não cumprem nada. Assim esperamos possuir, mas o que a Bíblia, o que esse texto está nos dizendo, é que nós podemos investir a nossa vida, no reino do Senhor. Podemos investir nosso dinheiro no reino do Senhor. Podemos investir aquilo que Deus coloca em nossas mãos e usarmos para o bem-estar do Evangelho. Assim, esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar nem ser destruídas. Esperamos, meus irmãos, pelas bênçãos que Deus tem preparado para nós, que um dia nós possamos receber, e vamos receber. Na carta à igreja, a Filadélfia, em Apocalipse 3, versículo 11, Deus, através de João, ele revela, ele manda um recado, diz assim, eu venho logo, guardem o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. Irmãos, você fala que o crente não perde a salvação, de repente Deus dá uma exortação dessa. Eu venho logo, eu vou voltar. Guardem aquilo que vocês têm para que ninguém tome o prêmio da vitória. Não é salvação. A salvação é garantida. Mas a Bíblia fala de coroa. E você precisa tomar cuidado para que você não perca o brilho da sua coroa. Você tem que buscar e saber buscar a Deus cada dia no seu comportamento. E esse termômetro que você tem, esse termômetro que você tem uma bênção eterna, tem que estar arraigada em sua mente, para que nos momentos difíceis da sua vida, sabe aqueles momentos onde de repente acontece alguma coisa e você não consegue se manter, você não tem esse feedback, você não tem esse feedback de dar um retorno de palavras positivas, e você explode, e você se torna mais baixo do que aquele que alterou com você? Esses momentos precisam ser tomados com muito cuidado.
E você precisa saber lidar com isso. Então, cuidado, para que você não vá entristecendo Deus, entristecendo o Espírito Santo de Deus nesses momentos. Sejam sábios, sejam mansos de coração, sejam mansos em suas respostas, sejam temperantes, sejam amigáveis. Eu estava assistindo um filme ontem, junto com um pessoal, e uma frase do filme me chamou a atenção quando um garoto pediu para um pistoleiro ensinar ele a atirar. Por que você quer aprender a atirar? Aí o garoto falou assim, para matar aqueles que me perturbaram. Ele falou assim, e se o outro estiver armado e te matar? Eu falei assim, eu morro então. Se você morrer, vai servir do quê? Às vezes é melhor você ir embora com raiva e com aquela vontade de fazer as coisas, mas não fazer, do que você fazer e depois você ter que pagar o preço alto por causa disso. Então, irmãos, é preciso tomarmos cuidado nesses momentos difíceis, porque às vezes, por causa da nossa intemperança, por causa da nossa intrepidez, a gente acaba fazendo coisas que nos arrependemos depois. Terceiro termômetro que esse texto me leva a enxergar, meus irmãos, é que nós somos guardados por Deus. Nós somos guardados por Deus a cada dia. Olha o que o texto diz para nós no versículo 5. Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. O que Jesus diz para nós lá em Judas, capítulo 1, se eu não me engano, acho que é versículo 9. Alguém está com a Bíblia aí? Versículo 9, se eu não me engano. Deixa eu ver se é isso mesmo, versículo 9. Eu não estou a lembrar. É Judas. Acho que é versículo 9. Não. Desculpa, irmão, não é esse não. Versículo 24. Olha aí para mim, irmã Luciana. O que Deus está dizendo? Aquele que é poderoso para vos guardar, Ele vos apresentará com alegria. Aquele que vai, Deus, nós somos guardados por Deus a cada dia, irmãos, mas nós temos essa misericórdia de Deus sobre nós, mas temos que fazer a nossa parte, porque nós temos o ego humano, e nós estamos nesse mundo, e nós estamos diante de situações que vai nos tirar do sério muitas vezes, vai nos trazer oportunidades, vai ser colocado como aquela história lá de Jacó, né, e o seu irmão, prato de lentilha diante de nós. O Bruno colocou muito bem aqui na escola bíblica um dia, quando passou sobre a vida deles. E pratos de lentilhas aparecem diante de nós todos os dias. E muitas vezes nós trocamos a bênção que nós temos, trocamos a comunhão com Deus por um xingamento, por uma situação estressante, por uma situação que desagrada a Deus e que ofende outras pessoas, e o nosso testemunho vai lá, o nosso testemunho desaparece, o evangelho acaba ficando exposto de uma maneira difícil. Aprendemos com Pedro, meus irmãos, que a fé, ela é fundamental para continuarmos na vida cristã. Sem essa fé, nós não conseguiríamos ir adiante. Sem essa fé, nós sucumbiríamos, nós teríamos dificuldade. Mas a fé que nós temos em Deus, essa fé nos impulsiona, nos faz caminhar, nos faz andar, nos faz ir em frente, porque Ele está sobre nós. Essa fé mostra para Deus do que nós somos capazes, do quanto estamos dispostos a amá-lo e a caminhar com Ele. E nós precisamos realmente dessa situação. E é com Pedro, meus irmãos, que nós aprendemos essas lições, esses termômetros,
para continuarmos na vida cristã. É por meio da fé que nós temos guardados o nosso galardão, comprado por Jesus na cruz do Calvário. Naquele momento difícil, crucial, onde ele subiu naquela cruz, onde ele derramou o seu precioso sangue, onde ele tinha o poder, se ele quisesse, de simplesmente desaparecer dali e não passar por nada daquilo, não passar pela via crúcia, não passar pela agonia da cruz. Ele podia simplesmente, até no momento em que ele viu que a legião de soldados subiam para buscá-lo lá em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, ele podia falar assim: meus discípulos, fui, e desaparecer. Mas não, Jesus ele permaneceu ali, mesmo sabendo daquilo que iria acontecer. Eu já contei essa ilustração aqui, mas eu gostaria de repetir. Quando eu estive em Jerusalém, eu estive no Monte das Oliveiras, e ali a gente viu as réplicas das pedras de moinho, onde aquelas azeitonas eram colhidas todos os dias e levadas para aqueles moinhos, e as pedras iam rolando, ia moendo aquelas azeitonas, e aquele caldo moído ia sendo empurrado e jogado dentro de sacos de estopa, e depois eram amarrados e pendurados. E aquela azeitona, ela era sugada, todo o óleo dela, tudo dela era assim, e ficava só o bagaço. E mesmo assim aquele bagaço era usado depois para fazer adubo. Olha que coisa interessante. Como isso tem ligação com aquilo que Jesus fez. Jesus sabia que o seu corpo precioso, o seu corpo santo, ele seria esmagado pelo pecado, assim como aquelas azeitonas. Mas mesmo assim ele não saiu, como diz um ditado popular, ele não fugiu da raia. Ele permaneceu ali, ele esteve ali, porque ele sabia que eu e você precisávamos da salvação. E ele sabia que só através da cruz é que nós poderíamos alcançar a salvação em Cristo Jesus. Depois que ele declarou à morte que a vitória dela estava condenada e que ela não tinha poder sobre a morte, e nos deu a condição, meus irmãos, de ressuscitarmos com Cristo cada dia e saber que a nossa vida não é mais condicionada ao inferno, mas ao céu. Isso nos dá a condição de caminharmos para a frente. Isso nos dá a condição de declarar ao mundo que uma história pode ser mudada, porque na cruz foi exalado o perfume de Cristo, a rosa de Saron. A rosa de Saron, o vale de Saron, tinha muitas flores, chamada rosa, e essa rosa era chamada porque ela estava naquele vale chamado Saron. E tem alguns pensamentos sobre essa ilha, né, mas dentre elas existe uma que diz que quando os seus inimigos iam atacar aquela ilha, quando eles começavam a cavalgar por sobre aquelas flores, as flores eram pisoteadas. E o vento levava aquele cheiro bem mais rápido que os cavaleiros. Então, com isso, aqueles moradores da região, eles se preparavam porque sabiam que estava vindo inimigos. E dificilmente eles eram derrotados. Então, por isso Jesus fala: eu sou a rosa de Saron. Jesus se deu por nós, para que no final nós não sejamos derrotados. Então, nessa manhã, eu quero dizer para você que está nos assistindo, que a melhor coisa nessa vida é você saber que você tem um Cristo, um Deus, que pode salvar a tua vida, que pode mudar a tua história, que pode te dar a vitória no final, mesmo que você passe por lutas, por dificuldades, mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, como diz o salmista lá no Salmo 23. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consola e me guias. E vai preparar uma mesa para mim perante os meus inimigos. Evangelho, meus irmãos, é isso. Então a pergunta que não quer calar: qual é o seu termômetro? É a oração? É a Bíblia? Qual é o seu termômetro? É a explosão? É gritar? É tentar gritar mais alto do que o seu oponente? Qual é o seu termômetro?
Me vem à mente um texto agora lá de Jeremias, capítulo 29, versículo 13 e 12, mais ou menos, quando diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. O que Jeremias está dizendo aqui? Que se buscarmos a Deus, o encontramos. E qualquer homem, mulher, pode usar esse termômetro. Quando encontrar Deus, seus problemas se tornam solucionados. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, meu amigo que está me assistindo, minha amiga, qual é o problema que você está passando, qual é a luta que você está enfrentando, e certamente alguém está enfrentando uma luta. Eu não sei qual é. Mas o meu Deus, Ele já sabe. Meu Deus conhece a sua vida, conhece a sua história. Aquilo que vem te afligindo, eu não conheço. Mas eu sei que Deus sabe. E se você entender essa dinâmica de se colocar diante de Deus e buscá-lo verdadeiramente, entregar a sua vida para Ele, aquele problema que te aflige, ele vai se tornar uma solução. Deus vai fazer com que ele se torne uma solução na sua vida, e você vai passar por ele, e você vai olhar para trás e vai cantar o cântico da vitória. Porque Deus pode fazer isso. Então, que sua bênção seja eterna em sua vida, e que você seja guardado por Deus das trevas que te aflige, e ela se dissipará. Porque nada, eu quero que você entenda uma coisa: nada neste mundo é páreo para o nosso Deus. Nada neste mundo pode superar o poder de Deus, porque Ele é maior em tudo. Então, que nesta manhã Deus possa nos abençoar, que nesta manhã a gente possa reentender, que você possa entender o quanto Deus te ama, e que você possa ler esse texto. Busca esses termômetros para a sua vida. Busca esses termômetros para você lidar nas situações difíceis. Não seja você mesmo, mas seja uma pessoa guiada pelo Espírito Santo de Deus para lidar com cada situação que apareça em sua vida. E são situações diversas, no trabalho, na escola, no transcorrer da escola, do trabalho, na família, com seu esposo, com sua esposa, com seu filho, com sua filha, com seu primo, com seu vizinho. São situações diversas. Busque um termômetro de Deus para você lidar com tudo isso, e você vai ver que os dias vão passar com maior sabor de mel. Que Deus nos abençoe. Tenham um bom dia a todos, em nome de Jesus.